Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Tudo na paz do Senhor Jesus? Bom, hoje nós vamos iniciar nossa penúltima aula, a sexta aula do nosso curso de Nova Criatura. Estou muito feliz, por ter compartilhado até aqui algo de Deus com os irmãos. E como é de costume, hoje nós vamos recapitular o que aprendemos na aula passada. Bom, na aula passada nós falamos sobre o que é essencial para um cristão, para todo cristão, que é a Bíblia Sagrada, A Bíblia é a palavra de Deus e foi totalmente inspirada por Ele, por Deus. 2 Pedro 1,21 que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, amém? O assunto principal da Bíblia é revelar, irmãos, a verdade que tanto o homem deseja conhecer a respeito da vida. Nas Sagradas Escrituras, Deus nos mostra que a verdade da existência e do destino do homem estão além dos limites terrenos e que somente Ele, em sua onisciência, sabedoria, pode nos ensinar por completo, por plenitude. Falamos também sobre a Trindade de Deus. Cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito e que essas três pessoas são só um Deus, iguais em poder e glória. Declaramos isto baseado na própria palavra de Deus. Apesar da palavra Trindade não aparecer na Bíblia, temos várias passagens bíblicas que provam a existência de Deus em três pessoas, Ninguém pode compreender plenamente a Trindade. É impossível compreendermos Deus com a nossa mente limitada, pois Deus é infinito. Também falamos sobre as doutrinas da igreja, como por exemplo, sobre qual dia que devemos guardar. De acordo com os textos, é muito óbvio que a igreja primitiva respeitava o domingo como o dia do Senhor e se reunia para celebrar seus cultos no dia que o Senhor havia ressuscitado. Está lá em João 20, capítulo 1. A Bíblia diz que não devemos deixar ninguém nos julgar ou ser árbitros das nossas vidas por causa de comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou pela lua nova, ou até mesmo dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Está lá em Colossenses 2, 16, 17 também, você pode ler isso. E por último falamos de como devemos tratar o irmão que falhou, Se você vir um irmão pecando, nunca fale do pecado dele com outra pessoa. A única pessoa com quem você pode falar é somente com ele mesmo. Mateus 18:15 em diante diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Verso 16 diz: mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca das duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se ainda assim ele não escutar, dizer à igreja. E se também não escutar a igreja, considerai como um gentio e publicano. Lembre-se de uma coisa, irmãos: uma vez que a pessoa se arrepende, a Bíblia diz: ganhaste o teu irmão. Não precisa continuar o processo. Isso sempre deve ser a coisa mais importante que você deve ter em mente. E para começar nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a importância de ficar firme, contra o inimigo. A Bíblia nos adverte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, Está lá em 1 Coríntios 10, 12. A palavra nos ensina que devemos ter muito cuidado para não cair, Mas nunca devemos ter medo de cair. Em 1 Timóteo 1,7 diz: porque Deus nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Um seguidor de Jesus, irmãos, nunca vai cair em tentação se ele sempre vigiar e orar. Está lá em Mateus 26:41 que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bom, como seguidores de Jesus, nossa luta agora é contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está escrito lá em Efésios 6:12, Não é contra carne nem sangue, Nós devemos ter medo de cair em pecado, ou fracassar, porém devemos ser humildes, ter muito cuidado e vigiarmos contra as ciladas do diabo. Por exemplo, quando vamos atravessar uma avenida muito movimentada, tomamos muito cuidado, olhamos para um lado e para o outro, mas não devemos sentir medo, irmãos, de atravessar. Pelo contrário, atravessamos com muita segurança, mas sempre tomando
muito cuidado, né? Assim deve ser, irmãos, a nossa vida cristã. Devemos tomar cuidado para nunca aceite de vir a cair. Assim como você não deve ter medo de atravessar a movimentada, mas atravessa com cuidado, do mesmo modo que se sem medo de cair, mas sendo cuidadoso, né? Zeloso em tudo, em nome de Jesus. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, está lá em Efésios 4:27, né? Também use diariamente a armadura de Deus, assim como você não sai sua roupa, não esqueça também de diariamente tomar posse de toda a armadura de Deus. Efésios 6, 13 e 18, que diz assim, portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficará firme, né? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a carapaça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Tome posse, irmãos, da promessa, né? Vamos ver agora 1 Coríntios 10:13, que diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vos proverá livramento, de sorte que... Então vamos seguir sempre em frente, né, sem desanimar, sabendo que nosso Senhor sempre estará conosco. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos dessa verdade, né, para nunca voltar atrás jamais, né? O seguidor de Jesus precisa andar humildemente no temor de Deus, dirigido, irmãos, todo momento pelo Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, e assim nunca... vemos isso em 1 Coríntios 10:12, que acabamos de ler, aquele, pois, que pensa estar em pé, vê, né? E em Tiago 4:6-8, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitavos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Né? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém? Porém, se vier a cair, nunca precisa voltar atrás e deixar de seguir, que sua falha seja muito séria. O Senhor nunca é a melhor solução, né? Como o diabo sugere que muitas vezes você faça. Se isso acontecer, procure urgentemente, irmãos, o seu pastor, o líder, o discipulador, se abra com ele. Está lá em Tiago 5,16, que diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Muito pode, para a sua eficácia, a súplica do justo, né? Seguidor de Jesus que desviar e nunca arrepender-se, perigos horrorosos, pois a Bíblia diz, irmãos, em Hebreus capítulo 10, do versículo 26 ao 31, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, jamais resta sacrifício pelos pecados, né? Pelo contrário, né? Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quando, pois, severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que galgou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi sacrificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E está lá também em Jeremias 2,19, que diz assim, a tua malícia te castigará e as tuas infelicidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixar o Senhor teu Deus
Deus, e não terás temor de mim, diz o Senhor dos exércitos, amém? Um seguidor de Jesus, irmãos, nunca volta atrás, né? Tá lá, vamos ler da 2 Pedro 2, 20 a 22, que diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixar enredar de novo e são vencidos, né? Tomou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que fora dado, amém? O verdadeiro cristão, irmãos, que segue a Cristo Jesus humildemente, com toda a sinceridade, sempre vencerá pelo amor de Deus e nunca precisará se desviar. Esta palavra não deve nem fazer parte do nosso vocabulário, porque aquele que começou uma boa obra em nós, com toda certeza, há de completá-la até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Filipenses 1,6, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus, para afirmar isso. E também lá em 2 Coríntios 2,14, que diz assim: graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz, em triunfo e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia, glória a Deus. Né? E também em Romanos 8,37, que diz: todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, em nome de Jesus. Vamos falar agora sobre as 7 colunas da fé, né? Cremos que há 7 verdades que na palavra de Deus sobre a fé, né? Na nova aliança, enfatiza para todos os verdadeiros filhos de Deus, enfatizada, né? Por isso os enfatizamos nessa lição. A primeira é a salvação total do homem completo, né? Vimos isso na primeira lição desse curso, né? O Espírito, novo ressarcimento, nascimento na nova criação, né, a nova criatura, alma, transformação e purificação, e o corpo, cura, né, e saúde divina, em nome de Jesus. O segundo é batismo com o Espírito Santo, uso dos dons, um andar contente na plenitude do Espírito Santo. Falamos isso na segunda também. E terceiro ponto, terceiro pilar é uma vida santificada. É muito importante aprendermos a andar em santidade e pureza, irmãos. Quarto, né, pilar é andar em amor, em paz e alegria, manifestar todo o fruto do Espírito. Você pode ler esse 5:22-3, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas as coisas não há lei, né? E o quinto pilar, uma vida dedicada no serviço de Jesus. Isso inclui certamente fazedor de discípulos, compromisso com missões mundiais, principalmente através da fundação de igrejas, amém? Né? E o sexto pilar, prosperidade, nosso direito de ter sucesso em tudo. Isso inclui na sua vida financeira, João 10:10. Né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a que tenham em abundância. Não é ser rico, mas ter prosperidade. Né? E a sétima, né, o sétimo pilar, a segunda vinda de Jesus. Leia lá em Mateus 24, né, Filipenses 1, 2, 12 e Apocalipse, todo o livro, você pode ler isso lá. O resultado dessas 7 verdades na sua vida será paz. Uma coisa que nunca poderemos esquecer é que a razão pela qual podemos ter estas 7 bênçãos é porque recebemos o grande presente da justiça de Deus pela fé. Por isso sempre enfatizamos também ensinamentos sobre a justiça de Deus e sobre a fé. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, em nome de Jesus. E para finalizarmos, vamos falar também sobre os 7 passos para recebermos resposta de oração. Para você receber uma resposta de oração, o primeiro passo é: decida o que você quer receber de Deus e ache as passagens bíblicas que definitivamente prometem estas coisas, né? Seja específico, irmãos. Vagas orações recebem vagas respostas, né? Seja específico naquilo que você quer. Seja completamente
baseado na Bíblia, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Medite nas promessas e fixe, irmãos, firmemente no seu coração. Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e terás também sucedido. Amém? Use, irmãos, essas escrituras para derrotar o diabo. As suas dúvidas está escrito, e as suas dúvidas, está escrito lá em Mateus 4:4, que diz assim: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, em nome de Jesus. Segundo passo, peça a Deus aquelas coisas que você quer e creia, irmãos, naquele instante você já recebeu. João 16:23-24, que diz assim: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai e vê-la concederá em meu nome, e Ele concederá em meu nome, em nome de Jesus. Até agora nada tendes perdido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E em Marcos 11:24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Terceiro passo, faça com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que você está pedindo na sua oração. Nunca permita, irmãos, que um retrato mental de falha ou de derrota sua mente. Está lá em Hebreus 11:1 que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção dos fatos do que não se veem. Resista ao diabo e resista às suas dúvidas, irmãos. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, que mais resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Faça com que tenha um retrato mental da sua resposta. Anule, irmãos, toda a imagem, visão, sugestão, impressão, sonhos, sentimentos, pensamentos que não sua fé. 1:6-9 diz assim: admirai-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou por outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vá além do que vos temos pregado, sejais anátema, ou seja, não deixe entrar no seu coração, assim como já dissemos, e agora a respeito, se alguém vos pregar o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja incrédulo. Amém? Critique. Quarto passo, pensamentos são governados pela Os pensamentos são governados pela observação, associação, contra todo pensamento mau que vem à sua mente. Dúvida e incredulidade são pensamentos maus. Fique longe dos lugares e das coisas que não apoiam a sua afirmação de que Deus já tem respondido a sua oração. Quinto passo, medite constantemente na promessa sobre as quais você tem baseado a sua oração. Você precisa ver a si mesmo já com a resposta, planos e fosse já uma realidade natural. Há resultado positivo da sua oração antes de ver no natural o resultado positivo. Haja na fé. João 15:7. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Em nome de Jesus. Sexto passo. Pense sempre na grandeza de Deus e na sua bondade e conte as bênçãos que Deus já tem manifesto na sua vida. Assim a sua fé aumentará. Romanos 4:20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Fale as suas experiências. E sétimo e último passo, faça com que toda oração sobre um determinado pedido torne-se uma declaração de fé e não de incredulidade. Ore, a solução não é o problema. Irmãos, ore. Em nome de Jesus. Mateus 6:7-8 diz assim: e orando não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar
Deus, o vosso Pai, sabe o que tem desnecessidade antes que você tenha pedido. Em nome de Jesus. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela oração e pela súplica com ações de graça. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, por hoje nós acabamos por aqui, né? Eu vou deixar aqui um questionário que na verdade é somente uma pergunta. Eu gostaria que você compartilhasse conosco o seu processo de fé na sua vida, algo que marcou a sua vida em fé, né? Deus abençoe a sua vida. Eu sei que Deus tem preparado algo muito grande para nós. Eu sei que Deus tem feito algo muito grande em nossas vidas e Deus vai fazer também através de você, né? Vamos orar agora? Pai, obrigado, Jesus, por esta aula. Obrigado, Senhor, pelos passos de fé que nós temos aprendido, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, que eu oro, Senhor, e agradeço. Amém.